Olá, você que está aqui com a gente no nosso Pontuando, o podcast da Abrapesp. Sou Marina Gusson e hoje conto com duas maravilhosas aqui para a nossa discussão. Diga lá, meninas, quem está aqui? Olá, pessoal, aqui é a Tabata Teles, diretamente de Portugal. Essa minha querida amiga Chique lá de Portugal, eu, Marta Magalhães, aqui de Guarulhos, Ponte Ferreira direto. É isso aí, mas é facinho, de Guarulhos para Portugal está mais perto de mim aqui, que estou em São Paulo, não é? O avião já sai daí. É isso aí. Hoje a gente está aqui para o nosso 5º episódio, onde a gente vai discutir: ser um psicólogo do esporte de sucesso é ser o psicólogo do atleta campeão? E esse tema vem justamente agora. A gente teve aí os Jogos Olímpicos, vai ter os Jogos Paralímpicos, e tanto se falou sobre ganhar, perder, preparação psicológica. Então, esse é um grande tema. Ser psicólogo do atleta que medalha, que é campeão, que se destaca, que é noticiado, é esse o indicador de sucesso de um psicólogo do esporte? Diga aí, Tabata, o que você tem para dizer sobre isso? Lá vou eu ser a chata da ética. Vou já começar trazendo a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, que, se não me engano, saiu no ano passado, estou com ela aqui aberta, 2022, desculpa, sobre o uso profissional de redes sociais, né? Publicidade, redes sociais para psicólogos, inclusive gravamos um vídeo pela Abrapesp falando disso na especificidade da psicologia do esporte, porque o que acontece é que a gente faz muito essa relação de o psicólogo do esporte, ele teve um bom resultado se o atleta ganhou. Ele é um bom psicólogo do esporte se o atleta tem um bom resultado, né? E, na verdade, isso tem duas falhas, a meu ver, já de cara muito grandes. Uma é a dimensão ética. De acordo com essa nota técnica, o Conselho faz uma chamada importante para que a gente não faça previsão taxativa de resultados ou sensacionalismos, porque a gente sabe que é impossível, né, que a gente consiga saber exatamente em que medida a pessoa ganhou por conta da atuação do psicólogo do esporte. A gente sabe que isso é impossível, porque por mais que a gente faça um excelente trabalho, aquilo é muito multidisciplinar, né? Você tem uma série de outros profissionais ali, você tem o próprio ambiente, você tem tanta coisa em jogo que, como psicólogo do esporte, você querer dizer que você é um bom psicólogo do esporte porque o seu atleta X ou Y ganhou, isso, a meu ver, não faz sentido nenhum, né? Para a gente começar por aí, porque além de uma dimensão ética que está sendo perdida, que é um certo sensacionalismo e uma certa taxação de resultados, assim, quando você não pode fazer essa ligação, tem uma dimensão também do caráter científico, de que a gente não pode atribuir uma relação causal, quando a gente não tem, né, essa possibilidade. A gente tem, no máximo, correlação, a gente tem, no máximo, um estudo de probabilidades, é o máximo que a gente tem, mas a gente não vai ter uma relação causal. Isso leva a que as pessoas muitas vezes escolham os profissionais, e aí eu incluo de outras áreas, não só da psicologia, nessa perspectiva de, olha, se ele trabalhou como atleta campeão, logo ele é um excelente profissional. E a gente não sabe se o atleta foi campeão por conta desse profissional ou apesar desse profissional, porque a gente tem aí polêmicas também na psicologia do esporte, na história da psicologia do esporte, que também trazem essa discussão importante. Então, já começo trazendo aí esse boom, né? Cheguei com o tsunami hoje, mas é porque eu acho que o assunto é mesmo sério, né? Eu estou aqui pensando, primeiro, que a Tabata traz a dimensão ética. E a dimensão ética é o que deixa na horizontalidade da pessoa humana, né? Quem é que eu estou tratando? A dimensão técnica, aí, quanto mais tempo você tem com aquela pessoa, quanto mais vínculo você tem, óbvio que você vai conseguindo juntos fazer trabalhos e o resultado fica legal. Só que não é só o psicólogo, né? É um conjunto, é uma equipe interdisciplinar. E aí vem essa pergunta que fere, né? Ser psicólogo de sucesso é ser psicólogo do atleta campeão? Nem sempre, porque se for assim, todos os psicólogos que cuidam do segundo lugar, daquele que chegou ali perto das Olimpíadas e não pôde, do árbitro que nunca em nenhuma modalidade ele é visto, então ele não é bom profissional. Como é que é isso, né? Sem contar que acho que a gente vai abrir mais um pouquinho isso, de quem é que trouxe essa pessoa até aqui, né? Que alguém começou.
Essa pergunta que você deixou no ar, eu deixo que em breve você retome ela, tá, Marta? Mas vou nesse caminho, né, que vocês estão dizendo, dessa predição de resultado, né, quanto a algo que a gente não pode fazer, e também ampliando um pouco sobre, a gente tanto fala, né, do sofrimento que causa para o atleta ele ser reduzido enquanto a um resultado, para aquele ser humano ser visto somente a partir das suas métricas, do seu currículo, do que ele conquistou ou o que ele não conquistou, né? É um reducionismo tão grande, tão vil com essa pessoa, por mais que saibamos que na alta performance esportiva isso é muito marcante, importante em uma série de outros aspectos, como patrocínio, como oportunidades. A gente sabe disso, a gente não está negando esse ambiente geral, mas a gente está dizendo que para esse ser humano, reduzir a percepção de si somente aos feitos esportivos é algo que diminui muito esse ser humano e pode trazer muito sofrimento. Quando a gente pega e replica isso para dizer que o psicólogo de sucesso é o do atleta campeão, a gente está num contrassenso. Porque se o nosso trabalho é ajudar o atleta a sair desse lugar, expandir essa visão de si mesmo, se a gente vira e diz tudo isso, mas na hora de se olhar, ou olhar um colega, ou olhar a categoria, a gente usa essa mesma métrica que a gente está dizendo para o atleta, olha, não se reduza a isso, é um baita de um contrassenso. Então, até mesmo no trabalho que você for ter com os atletas, fica incoerente. E a incoerência, né, quando você vai fazer qualquer tipo de acompanhamento, ela cria uma pedra no meio do caminho, né, porque fica estranha a história. Peraí, mas você está me dizendo isso, mas você está dizendo que o fulano é bambambam, ou que você é bambambam por causa disso, disso, disso. E ainda vou além, né? Numa dessa, corre o risco de você criar nos atletas ou equipes que você acompanha uma sensação de ser mais ou menos importante para você, que é o psicólogo. E que então ele precisa também ser campeão para ter a sua atenção de qualidade. E isso desdobra de uma forma extremamente perigosa nos vínculos, né? Porque o quanto isso pode ser, não vou dizer nem que deixa de ser terapêutico, pelo contrário, né? Pode ser vil em termos de alimentar questões muito contra-terapêuticas, se é que eu não estou inventando uma palavra, algo que faça mal a esse indivíduo ou a alguns indivíduos, né? Então, acho que é legal a gente poder aprofundar nisso, porque a gente não está falando só aqui da foto do Instagram. Comemorar vitórias é uma coisa maravilhosa, é importante ter isso sim. Afinal de contas, quem trabalha sabe o quanto precisa se trabalhar até chegar numa conquista. Então, a gente não está tirando de ninguém aqui o direito de comemorar, mas a gente está dizendo assim, mas não é essa comemoração somente o único e imprescindível indicador de sucesso ou de um bom trabalho, né? Sim, eu diria até mais, de onde vem essa necessidade de expor o outro para que eu, de alguma forma, lide com o meu contentamento, né? E aí isso abre para várias questões que não são só da psicologia do esporte, mas nós vivendo em 2024, em que parece que você não pode comemorar nada, você não pode receber um elogio sem que isso seja publicizado, você não pode passar por nada positivo na sua vida sem que isso seja postado. Né? E isso eu estou falando fora do âmbito da psicologia do esporte, mas quando a gente vem para a atuação de um psicólogo, isso fica ainda mais delicado, porque acho que a Marina foi excelente nessa colocação de, olha, quer dizer que só se eu for campeão é que eu vou ter a atenção do meu psicólogo, é só assim que ele vai falar positivamente sobre mim, e aí você, às vezes, você nem postou, às vezes você só repostou, mas você reposta elogiando, por exemplo, o atleta, e aí o outro fica na expectativa de que fosse elogiado também. Então você cria uma rede que é completamente desnecessária para o processo. Até porque nós sabemos, isso o público leigo muitas vezes não sabe, mas nós sabemos que a relação psicólogo, né, vamos colocar assim, não precisa ser psicoterapeuta, mas a relação entre o psicólogo e o seu paciente ou cliente não é uma relação social. Porque se ela for, ela perde toda a sua lógica, ela perde todo o seu sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa engrenagem social dentro do nosso fazer, que é, por excelência, técnico. Existe uma atuação que ela é fundamentalmente técnica, mesmo que a gente pense na não aplicação de técnicas, eu estou falando técnico com um direcionamento, uma escuta, por exemplo, né, uma escuta bem feita, né, uma comunicação efetiva, tudo isso são técnicas que são muito caras, né, à psicologia.
Então, eu acho que isso a gente abre muito, muito pano para manga para muita discussão, né? É muito bem lembrado pela Tabata agora essa questão da técnica, né? Esse olhar fenomenológico, essa questão assim, a técnica a serviço do, né? Não a técnica pela técnica. Mas essa questão que você traz me preocupa, porque é um peso a mais para a pessoa que está ali na tua frente, ela tem que cumprir pelo técnico, ela tem que cumprir pelos pais, ela tem que cumprir pelo psicólogo. Poxa, e aí é uma questão que vem batendo muito forte nas supervisões. O psicólogo normalmente é invisibilizado. O do esporte tem um pouco mais de visibilidade e pode ter. Então, quem está chegando na psicologia do esporte, de repente pode vir com uma visão um pouco distorcida do que essa visibilidade pode. E se o meu atleta foi campeão ou não, como eu disse lá atrás, óbvio que com o tempo de trabalho é muito melhor para ambas as partes, até para construir possíveis campeões, no sentido de é uma equipe trabalhando, não é eu e o meu atleta apenas. Eu, meu atleta e mais uma galera por detrás. É o médico, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, enfim. E aí, quem é que começou a formar esse cara? Está lá na iniciação esportiva, está lá, e de repente esse cara é esquecido, então ele nunca vai ser campeão. Então, são coisas que aí entra de novo aquele assunto da psicoterapia. Porque quanto mais eu estou resolvida com o meu processo terapêutico, mais inteira eu estou para este atendimento, para este lugar de perdeu ou de ganhou. Então, é muito complexo essa pergunta, porque se eu tiver esse óbvio que todo mundo quer ganhar. Eu fico super feliz quando alguém vai lá apitar uma final. É a minha medalha de ouro, é lógico que eu fico feliz. Mas também não vou ficar mal se entrar dentro das Olimpíadas, que já é um ganho, ou se bateu perto, e acompanhar o processo dessa pessoa e ver o máximo que ela deu, porque isso sim é que faz diferença. O quanto esse processo avançou. Isso é ser campeão na minha cabeça. Então, eu falei de muitas coisas, mas eu estou falando que a psicologia do esporte nasce da psicologia. E a psicologia simplesmente é cuidar, ajudar, auxiliar, para que a pessoa possa fazer a sua travessia. E a gente está ali, né? Acompanhando, apoiando e utilizando, de repente, técnicas que sejam favoráveis àquela pessoa. Inclusive a desistir, porque às vezes o melhor que ela Exato. pode ter feito para o processo dela é às vezes desistir, deixar de ser atleta e fazer outra coisa. Perfeito, Isso perfeito. não vai ser nem um pouco campeão, digamos assim, né? Mas para a gente, assim, é o sinal de um processo muito bem feito quando a gente sabe que aquela Perfeito, escolha foi a melhor escolha que a pessoa poderia ter feito, né? Eu tô pensando no caso último, né? Na decisão extrema. perfeito. E também quando está em transição, né, voltou de uma lesão, voltou ali de uma reabilitação extremamente difícil, a pessoa ainda está naquele processo do engatinhar, ficar em pé e ganhar força, não engatinhar e andar. Ela está fazendo, mas ainda a sua autoconfiança ainda não está naquele nível, enfim. Isso é ser campeão, isso é da equipe toda, né, do atleta e de toda a equipe, que é muito trabalho. E é sensacional ir ouvindo vocês, né? Porque aqui eu fui percebendo o quanto hoje na nossa cultura, quando a Tabata fala da necessidade de postagem, a nossa pergunta, né, ela vem assim, psicólogo de sucesso, então a palavra-chave de sucesso. E a nossa conversa, ela vai caminhando para visibilidade.
Hoje, as pessoas colocam quase como sinônimos que quem tem sucesso, e aí eu ainda faria uma brincadeira, uma diferenciação entre sucesso e bem-sucedido, que também soa diferente, mas ainda o sucesso, ele hoje é compreendido como alguém que tem uma ampla visibilidade. E ampla visibilidade hoje é falar sobre ser visto e conhecido por muitas pessoas que muitas das vezes nem o conheceram pessoalmente. Isso vai acontecer por que meios? Meios da internet, né? Através das redes sociais, através de aqui mesmo próprio um podcast, um YouTube, alguma coisa assim. Mas é interessante a gente perceber que há uma distorção, onde o que é um bom profissional comprometido, como vocês mesmas disseram, comprometido com o quê? Com a real causa, que é o cuidar, que é o estar pronto e inteiro para o melhor do processo daquele indivíduo, ou daquela equipe, ou daqueles indivíduos, e que não tem script onde o melhor caminho sempre termina com se for campeão, deu certo, né? Esse não é o crivo de sucesso, também do atleta, também de quem está envolvido. A questão é o que ele precisa de espaço para poder ter o direito de novas decisões, que então trabalharemos por isso. Então, é quebrar uma lógica tanto do empreendedorismo do psicólogo, que para ser o cara de sucesso tem que ter visibilidade, fazendo uma contraposição ao que a Marta falou, desse lugar, que é um lugar mais de bastidor, que é um lugar que precisa muitas das vezes ser mais invisível, até para criar uma sensação de que ali o atleta ou a pessoa atendida, seja a comissão, quem for, possa ser ele mesmo. Porque é no bastidor que a gente tira o personagem. É no bastidor que a gente pode ser por inteiro, até mesmo no que não é divulgável. Não quero que dê visibilidade. Então, como vai se criando realmente toda essa teia? Então, é uma tensão entre o profissional da psicologia lidar com essa condição do trabalho, ao mesmo tempo, não vou negar que existe a necessidade de marcar o seu espaço no mercado, porque as pessoas também precisam de dinheiro, a gente não pode ser romântico de fingir que, não, então a gente só vai ficar no bastidor, e aí a gente provavelmente vai ter alguém ouvindo a gente dizendo assim, tá bom, vocês três aí já estão bem estabelecidas e vão ficar no bastidor, mas todo mundo conhece vocês. Ou dentro da psicologia do esporte, vocês já são nomes conhecidos. E eu aqui que estou começando, como é que eu faço? Onde eu estou na fila desse pão? Então, assim, eu não vou tirar a legitimidade de querer ser visto também para conseguir ir conquistando o seu público e desenvolvendo o seu trabalho. Mas a questão é, tomem cuidado para também não entrar nessa lógica mercadológica que atropela os indivíduos que a gente está supostamente cuidando, inclusive nós mesmos, né? Então, acho que é uma pegadinha extremamente perniciosa, né? Delicada, porque se a gente cai, se a gente entra, e outros profissionais muitas vezes não precisam ter tanto esse cuidado, dependendo da profissão que tem. E muitas vezes a gente ouve, eu não sei vocês, né? Poxa, mas como assim você não vai postar? Como assim? Você tem que dar visibilidade para isso. Não, você está perdendo tempo. Você está errado. Se eu fosse você... Então, existe até mesmo uma pressão de que a gente faça diferente. É como se a gente fosse nadando contra a maré, né? Fosse uma força de resistência de achar esse ponto que, ao meu ver, né? Eu não acho também que seja omissão total, sumir, não ter rede social, ou, enfim, algo que seja de pouquíssimo posicionamento, mas também não é entrar nesse auê, né? Essa coisa meio de circo, assim, né? Vamos fazer o circo em cima disso. É que a grande questão é que isso não pode ser a qualquer custo, né? É importante a gente divulgar o nosso trabalho, mas que isso não atrapalhe o nosso próprio fazer. Eu acho que esse é o ponto principal. E acho que hoje, assim, as suas reflexões foram muito felizes. E eu acho que hoje a gente vive esse momento de que parece que mais vale ter visibilidade do que ter um trabalho digno. É como se simplesmente o fato de eu ser um profissional e trabalhar com dignidade e poder fazer o melhor que eu posso, é como se isso não valesse muito, valesse mais. Mesmo que eu não tenha tanta dignidade assim, fazer as coisas de qualquer jeito, mas ser uma pessoa conhecida, parece hoje em dia que isso vale mais. Então a gente acaba naturalmente, se a gente não pensar muito, se a gente não refletir, a gente subverte muito facilmente essa lógica. E eu brinco, eu uso rede social, embora hoje um pouco menos, porque eu vejo os danos que isso tem para mim mesma, inclusive nos meus atendimentos eu noto que
eu fico, quando eu uso mais rede social, eu fico com o pensamento mais acelerado. Isso já chegou a atrapalhar meus atendimentos, por exemplo. Então, começo a fazer a reflexão de como fazer um bom uso disso, né? Me incomoda me expor, me incomoda expor as pessoas, e isso tem a ver também com o traço pessoal, e até a gente encontrar, né? Porque não tem uma receita de bolo. Até você encontrar a melhor forma de estar ali, e não acho que encontrei ainda, mas leva um tempo, né? E isso porque a gente só está falando do alto rendimento, mas quando a gente pensa na atuação do psicólogo também em outras esferas, a gente que trabalha na clínica, acho que já tem um ponto importante, porque é um outro fazer, e me lembro muito daquele livro do Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, que ele fala categoricamente, se você está em busca de reconhecimento e validação, então não vá fazer psicologia. Isso não é para você, né? Porque é uma profissão ingrata nesse sentido. Quantas pessoas saem do consultório, a gente nem sabe o que aconteceu, a gente depois vai descobrir que teve um processo ali importante para a pessoa de mudança e às vezes nem ela atribui aquilo à psicoterapia, né? Muito menos agradecer ou reconhecer, né? Então, é uma profissão ingrata nesse sentido. E se eu só exerço a minha profissão com dignidade ou me sinto bem-sucedido na medida em que eu tenho um reconhecimento, a validação do outro, a gente está entrando num problema muito sério. E aí, quando a gente sai, né, falei, o fato da gente ser psicólogas que estamos na clínica é um ponto, e o outro ponto é quando a gente pensa nas outras áreas. Sinceramente, o mais gratificante para mim até agora foi acompanhar atletas em reabilitação, por exemplo, na psicologia do esporte. E olha que eu já tive atleta campeão mundial, tudo é excelente, claro que todo mundo quer passar por essa sensação, claro que é muito bom, mas, nossa, você poder acompanhar uma pessoa que você não sabe nem se vai conseguir voltar a se mexer, a andar, e você vê aquele passo a passo, pelo menos para mim, foi uma experiência muito forte, sabe? E é totalmente de bastidor, porque talvez em algum momento eu fale mais sobre isso, mas assim, é isso, a gente está tão preocupado com o resultado, a gente está tão preocupado em pensar que o bem-sucedido é aquela pessoa ali que ganha, que a gente se esquece desses outros processos de reabilitação, ou mesmo pessoa, que são outros casos que mexem muito comigo, né? A pessoa nunca colocou um movimento na sua vida, ela olhava para si, para o seu próprio corpo, de uma forma extremamente impotente, e de repente você vê que aquela pessoa consegue olhar para o seu corpo, percebendo o que aquele corpo pode fazer, colocando movimento na sua vida e mudando uma série de outros aspectos na sua vida. Isso é absurdo, isso é extremamente gratificante. E para mim esses episódios eles estão junto, para mim é a mesma alegria do atleta campeão mundial, é a mesma alegria da pessoa que consegue voltar a se mexer ou andar, é a mesma alegria da pessoa que consegue olhar para o seu corpo de uma outra forma, é a mesma alegria da criança que consegue estar ali no esporte de uma forma extremamente significativa ao longo da sua vida. Então, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque tem outros elementos que fazem com que o nosso trabalho, pelo menos para mim, né, que fazem com que eu olhe e pense, poxa, eu acho que aqui eu fiz um bom trabalho. E que muitas vezes estão nos bastidores e que vai ser muito mais uma questão da gente poder sentir isso e das pessoas que sentiram poderem passar adiante do que simplesmente colocar na rede social. O que eu quero dizer é que é muito pouco. Para essas experiências, me parece que mesmo dando visibilidade é pouco diante do sentir essa experiência, entende? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Eu fiquei pensando na provocação da Marina, quando ela falou do jovem. Ah, vocês três já são conhecidas, então um jovem está começando e tal, tal. Só que quantas estratégias... Eu vou fazer 40 anos de formada o ano que vem. Então, quantas estratégias... dentro do esporte, eu estou há mais de 20 anos. Então, quantas estratégias foram utilizadas ao longo do tempo? E essas estratégias, se por rede social, sem rede social, foram coisas que foram permitidas por mim, que a pessoa do marketing fez porque eu permiti, porque eram coisas que tinham uma razão de. Então, não é uma coisa solta, não é uma coisa descuidada. Aí a Tabata traz uma coisa assim que é tão fundamental, que é esse processo da reabilitação, porque são muitas dores, são muitos lutos, são muitas perdas,
são muitos momentos, às vezes até traumáticos. O quanto a psicoeducação, além do processo de acompanhamento, vai fazendo diferença na vida organizacional daquele ser, a estrutura psíquica, quantos insights vão tendo a partir daí. E essa pessoa vai se autoafirmando no seu trabalho, no seu estudo, na sua família e no esporte. Isso, para mim, é poder acompanhar um atleta campeão. Eu fico muito realizada de saber que esse espaço teve fluidez, teve uma situação que deu conta, porque é tão difícil pegar pessoas detidas, pessoas cristalizadas, que não têm essa trajetória. Então, o pódio, ok, todo mundo gosta, mas a jornada, a trajetória é o que é sucesso para mim. E eu estou te ouvindo, Marta, né? E me veio uma lembrança de uma série de cenas, né, vivenciadas na experiência, né, esses anos no esporte. Assim, o pódio ele é bom na hora, mas ele também tem o poder de esconder tanta coisa desses processos. Então, ele é sedutor, né, para quem. Porque acho que a grande sacada é que assim, quem está de fora vê o pódio, porque ele não faz ideia desse processo que você acabou de dizer, porque inclusive ele também muitas vezes não pode nem fazer ideia, porque é do âmbito da privacidade dessas pessoas. Então, eu fico aqui pensando, né, justamente esse olhar, o de fora e o de dentro, mas que nós, quando a gente está no trabalho, a gente é de dentro. Então, o respeito e a valorização desses processos, dessas histórias, de tudo que se passa, quando a Tabata fala da reabilitação, né? Aí a provocação ela se estende para outras áreas, né? É a iniciação esportiva, é a formação esportiva, é o alto rendimento, é, como vocês disseram, a desistência. Não, isso não é para mim. Eu não vou dizer nem desistência, assim, né? A escolha por uma outra carreira, é a transição de carreira. Em todos esses momentos existe alguém em um grande processo. E se nós, psicólogos, estivermos perto, a gente tem o privilégio e a responsabilidade de fazer parte desse processo nesse âmbito que é privado. E principalmente a responsabilidade de vir junto, às vezes provocando, às vezes, né, vindo junto incentivando, às vezes questionando, enfim, mas nesse processo que é em busca do desenvolvimento desse indivíduo ou desses indivíduos. E que o sucesso ou a visibilidade, ele pode vir a acontecer ou não, mas ele não pode pautar o trabalho, nunca. Ele pode ser desdobramento, consequência, mas se ele começa a pautar, é o que a Tabata falou. Eu perco o que é alicerce do trabalho, eu inverto as questões, né? Então, toda essa preocupação. E aí dá para a gente realmente, né? Não vai caber aqui nesse podcast, nesse episódio, mas todas as outras áreas. Porque se for só sucesso, se só indicador de sucesso for a visibilidade, o psicólogo, né, do esporte que está no projeto social, o psicólogo do esporte, esse lá do início da carreira, que ajudou aquele atleta quando iniciou a lidar com as questões familiares, que às vezes ele não conseguia nem ir treinar, o psicólogo do esporte, de um processo de reabilitação de doenças crônicas, de pessoas que estão adquirindo uma qualidade de vida através do exercício. Esses caras todos que fazem trabalhos maravilhosos e que impactam, às vezes, na vida de muito mais pessoas, se a gente for pensar, inclusive, quantitativamente, cadê essas pessoas? Então, elas são pessoas de insucesso? E aí é uma pirâmide que fica assim. Então, a gente só olha a pontinha dessa pirâmide, que é quem tem visibilidade, e a gente ignora, né, e deixa de valorizar e ver tudo o que está acontecendo aqui embaixo. E que, inclusive, se a gente for pensar na formação esportiva, se não existisse essa base da pirâmide de todo esse trabalho, não teria alta performance. Então, chega a ser, eu falei da incoerência, mas agora chega a ser esquizofrênico, né? Porque, assim, só é importante quem está aqui, mas assim, não existe quem está aqui na alta performance sem toda a outra cadeia, todos os outros elos, como a própria Marta falou, né, do primeiro treinador, das primeiras pessoas envolvidas na iniciação e formação desse atleta. Então,
são pontos aí para a gente olhar, né? E estou aqui pensando, a gente já está chegando no nosso horário de encerrar, e quando a gente fala, e eu vou retomar a fala da Tabata, né, da satisfação em profissional do trabalho, pode vir de uma conquista, de uma medalha, de um pódio, mas que existem outras satisfações que vêm desses processos, como a Marta falou, que vêm de um universo muito mais privado, muito menos publicizável, e isso faz com que nós, psicólogos, possamos pensar o que nos nutre. Qual é o sucesso que eu busco? Porque sucesso tem a ver, claro, tem a ver de duas mãos. O que o outro diz e atribui a mim enquanto, você tem sucesso, mas se eu tenho um conceito fortalecido dentro de mim que é outro, eu não fico suscetível a ter que dar conta do que essa outra pessoa espera ou quer de mim. Né? Tudo bem, é uma relação dialética e o tempo todo acontecendo com tensão. Mas a questão é, o que nós, psicólogos, estamos buscando? O que a gente entende que é sucesso? O que me nutre, o que me faz potente, o que eu termino ali um atendimento e falo, eu fiz diferença. E aí acho que é um ponto importante para a reflexão de cada um de nós, nessa tensão com o todo, e que deixa, né, uma brechinha para o nosso próximo tema. E dentro dessas questões todas, a gente vai falar, então, no próximo episódio, o episódio 6, sobre o trabalho do psicólogo do esporte nas instituições, dentro, enquanto um profissional contratado, e quando ele está fora, né? Quando ele faz esse serviço, vamos dizer assim, mais particular, não associado à instituição. Então, que também traz diversos desdobramentos aí a partir de tudo que a gente já falou. Então, a gente encerra aqui. Queria agradecer demais, Marta, Tabata, o papo, como sempre, maravilhoso. Querem acrescentar alguma coisa? Não, só isso, só reforçar nessa necessidade aí desse trabalhozinho de autocrítica, né, da gente poder parar para pensar um pouquinho o que a gente tem feito com as nossas práticas, o que nos nutre, o que é sucesso para mim a despeito do que as pessoas falam, né, até onde eu posso ir, né, onde estão os meus limites, onde fica mais ou menos é possível. Então, acho que é sempre esse reforço importantíssimo e agradeço, muito bom sempre estar aqui com vocês. Eu penso assim também. Fico tão feliz quando eu vejo que o processo está caminhando, está fluindo. Aquilo me deixa leve, me deixa com a sensação de pódio, sabe? Sensação mesmo de, nossa, que legal. Puxa, que bom, a gente está conseguindo. Então, isso para mim é pódio, é isso. Olha, 99% das vezes ninguém vê, 1% alguém vê. Então, obrigada por esse espaço, por esse bate-papo e até a próxima, né? É isso aí. A gente agradece você que esteve aí com a gente até agora, nesse bate-papo, e convida você, então, para assistir o próximo, falando do trabalho do psicólogo do esporte nas instituições e fora das instituições. É isso aí, ficamos por aqui hoje. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.